E hoje em dia é muito mais simples investir lá fora, qualquer um consegue, o que é diferente do passado. E uma coisa que eu tinha visto sua lá no podcast da Genial, que o Urich foi lá, você falou que agora tem Bitcoin. O que mudou na sua O cabeça? que mudou? Foi o Fernando Urich que te convenceu a Foi. ter Bitcoin na carteira? Foi pra caramba ele. Quando ele chegou lá e começou a falar da teoria do desenvolvimento das moedas ao longo do tempo, e a teoria econômica, eu gosto dessa parte. Ele começou a falar, né, como que se desenvolveu as moedas no mundo, tal, e como que era a teoria para se desenvolver. Ele falou que a gente chegou no momento onde o Bitcoin e a criptomoeda pode ser essa evolução da moeda como a gente tem ela hoje. Antes era escambo, né? Você trocava uma coisa por outra, aí você passou a adotar o padrão ouro, você usou commodities para isso, aí você usou agora papel moeda e tal. Ele falou, cara, papel moeda centralizado em governos. Ele falou, agora a evolução natural disso, de acordo com essa teoria e com a teoria dele, é que o Bitcoin seja adotado. Ou Bitcoin ou uma outra moeda, mas muito provavelmente o Bitcoin, dado a relevância, seja adotada como isso. Isso é uma questão de teoria de evolução de moeda. Aí ele falou, dado isso, eu tô comprando Bitcoin. Eu sempre tenho Bitcoin. E ele já compra há muito tempo ainda. Porque eu tô nessa tendência, desde que eu conheci. Eu falei, cara, se o que o cara me falou tá certo, e eu concordo com isso, e eu gosto dessa parte mais de teoria de história, eu preciso ter esse negócio. Eu preciso ter um pouco desse negócio. Mas assim, não é ter um negócio e ali tá lá, $97 mil. Tá barato ou tá caro? Não sei. Eu não sei se tá barato ou tá caro. Tem algumas métricas de mercado que você olha, né? MVRV, dá pra ver lá os dados on-chain. Agora, isso não mostra se o Bitcoin vai virar ou não a nova moeda do mundo daqui a X anos. Isso mostra se hoje tem uma tendência de desvalorizar ou valorizar num curto espaço de tempo, beleza. Agora, o que eu comecei a fazer depois que eu falei com o Urich? Eu tô comprando de pouquinho em pouquinho e construindo uma posição estrutural em Bitcoin, levando para o longo prazo. Então, se está caindo, se não está, não estou nem aí. Eu estou comprando de pouquinho em pouquinho, quando cai, claro, eu acabo aproveitando, para criar essa posição estrutural nessa tese. Eu posso estar muito errado, posso perder tudo, tanto é que não é uma grande parte do meu patrimônio, só que isso me abriu os olhos. Porque antes, eu estava muito nessa ideia de, cara, a tecnologia vai ser adotada aqui no curto prazo, esse negócio vai subir pra caramba e tal. E isso eu não gostava muito, porque, de novo, era um pensamento curto prazista. Agora, quando o cara me abriu os olhos, e lá no podcast ele falou bem mais, não estou resumindo aqui, isso eu achei interessante, assim, você comprar um negócio pela questão teórica. Igual no passado você fala assim, pô, eu vou ter ouro, entendeu? E aí quem tinha ouro acabou se dando muito bem, sabe? Então ele me convenceu, a verdade foi essa. Só que, claro, eu não sou um estudioso de Bitcoin como ele. Então tenho posições pequenas e eu faço ali aportes a cada mês, a cada semana, de pouquinho em pouquinho, né, sem muito ficar tentando entender para onde o mercado vai. Claro que quando cai muito, eu vou lá e acabo aportando um pouquinho mais. Você tem já um objetivo de alocação máxima que você teria de Bitcoin na carteira? Ou, por exemplo, você está comprando, você não pretende vender e se representar boa parte da carteira, você vai manter? Como que você está pensando? Olha, isso é um bom problema de eu ter, mas não aconteceu ainda. Mas eu faço isso muito um paralelo com o Perini, né, que acabou tendo, sei lá, acho que 90% do portfólio dele em Bitcoin, porque valorizou pra caramba. Eu não gostaria de ter 90% do meu patrimônio em Bitcoin, porque eu conheço pouco. Só que, ao mesmo tempo, se isso acontecer, é muito provavelmente porque essa tese toda que eu tô falando aqui, que o Urich me contou, ela tá realmente acontecendo. Porque pra chegar a eu ter a 90% do meu patrimônio em Bitcoin, o negócio tem que subir muito. Porque eu tenho muito pouco, sei lá, quando eu tenho, deve ter 1%, sei lá, um pouquinho mais, talvez 3%. Assim, com certeza não chega a 5%. Então, se isso acontecer, muito provavelmente eu deva manter. Entendi, porque deu certo a tese. Porque aí a tese provavelmente deu certo. A não ser que, sei lá, você fale assim, no ano que vem isso aconteceu. Aí alguma coisa aconteceu porque não sei se a tese vai ter se maturado nessa questão. Aí talvez eu possa realizar um pouco, mas eu não tenho essa visão não, de ficar realizando. A verdade é essa. Tanto um amigo meu fala que eu não tenho que pensar assim. Ele fala que em Bitcoin eu tenho que pensar em realizar, de tempos em tempos. Eu vou falar que eu acho que a altcoin tem que realizar, porque é muito mais uma startup que no... Só que, pô, como é que eu vou saber que eu vou realizar o Bitcoin? Qual que é a hora de realizar? Entendeu? Eu não sei qual que é a hora. Alguém sabe qual que é a hora de realizar? Historicamente, né, que já pega a parte do passado, quando
o pessoal tá com muito lucro no Bitcoin, que tem a métrica que é o MVRV, que é Market Value dividido pelo Realized Value. Quanto tá valendo hoje comparado com a média que as pessoas pagaram. Então, se sai um Bitcoin da minha carteira agora pra carteira do Renan, ele sabe que o preço do Renan nessa parcela de Bitcoin foi os $97.000. E aí esse indicador tá mostrando que as pessoas estão com mais de 4 vezes. 5 vezes. 5 vezes. Já bateu 10 vezes lucro. O que acontece é que o preço tá esticado e ele tende a ter uma correção. Da mesma forma que se está abaixo de 1, quer dizer que na média as pessoas estão no prejuízo, é o melhor momento de compra. Então, mas mas de novo, isso é um indicador do tipo, pô, muita gente tem muito lucro, provavelmente eles vão realizar um pouco para colocar no bolso. Mas não quer dizer que a tese tá boa ou não tá, entendeu? Exato. Essa é a minha dúvida. É muito mais psicológico do que a tese mesmo, de fato. A minha grande dúvida é essa. Entender o Bitcoin como tese de evolução monetária. Acho que isso é da hora. E aí, se você entende isso, você vê que a tecnologia para de pé, que é um pouco do que o Urich defende, aí eu acho que vale você ter uma posição estrutural. Mas, de novo, acho que não precisa ser escrito em pedra. Não significa que você não possa realizar um pouco nessas questões de curto prazo, depois comprar um pouco mais. Dado que você tem aqui uma moeda que não te paga dividendo, que não te paga nada, né? Ela é simplesmente um valor naquele determinado momento. Então, enfim, eu acho que talvez valha você ficar realizando um pouco, mas de qualquer hora. Ninguém sabe. Vai ser um problema bom para eu resolver se isso acontecer, né? No final do dia, aí eu vou ter sempre ganhado fica mais bom, né? dinheiro. Você tem 1% e vira 50% da carteira, aí, né? Porra, mas ao mesmo tempo, imagina o cara que tinha Bitcoin lá atrás, que ele comprou a centavos e bateu $10. Porra, bizarro. Eu já vi uma Entendeu? live fechada do Fernando Urich lá que ele dá só pros assinantes e ele, na carteira dele, mostrou como que é a alocação da carteira, ele nem considera o Bitcoin, porque eu acredito que ele começou a comprar tão lá atrás aí, o livro dele é de 2015, se eu não me engano, não é? 2015 o livro. 2015, então eu já devia estar comprando Bitcoin em 2014, 2013. Talvez essa seja um approach correto. Você não considerar o Bitcoin como parte da sua carteira. Pode ser. Entendeu? Pode Porque ser uma dessa forma você não vai pensar, não, que o Bitcoin é 50%. Você vai ver que, por exemplo, sei lá, ele tem, vamos colocar um número imaginário aqui, 500 Bitcoin na carteira dele. Lá atrás, em 2014, que ele começou a comprar, era um preço. Só que ele continua tendo a mesma quantidade em Bitcoin na carteira. Então, acho que ele nem considera. Eu acho que esse é o jeito, então, de pensar. Agora você me deu uma boa ideia. Talvez não colocar o Bitcoin como parte da sua carteira previdenciária que você está construindo. O Bitcoin é o Bitcoin, entendeu? Talvez possa ser uma boa, porque senão você vai invariavelmente acaba querendo e sendo forçado às vezes a realizar alguma coisa, especialmente se subir muito. Pode ser. Vou refletir sobre isso. E você comprou Bitcoin mesmo, sacou? Comprou via ETF? Não, eu como compro ETF de Bitcoin. Eu compro lá fora direto o IBIT, que é da BlackRock, né? Mas aqui no Brasil tem como comprar o BIT11, por exemplo, que é da Hashdex negociado aqui. É que eu compro lá fora porque todos os investimentos que eu faço, que não são investimentos focados aqui no básico que funciona, que são investimentos em reais, eu faço dólar. Então, ETFs de empresas americanas, REITs nos Estados Unidos, Bitcoin, eu faço tudo em dólar. Eu prefiro fazer assim que eu separo os meus patrimônios, né? Então acho que é mais interessante para mim. Então eu compro ETF lá. Eu podia comprar o Bitcoin direto, a verdade é essa. Só que fica tão mais fácil, porque eu já tô lá na corretora, aí eu compro o ETF. Eu sei que realmente, se você quiser ter o Bitcoin, eu tenho que comprar direto, mas Você não tá. não sei também. Você começou a entender agora, então comecei você a entender vai agora. por passos, né? E eu tô preocupado também, porque eu não sei hard wallet, cold wallet, eu tenho medo disso um pouco. Então eu preciso estudar. Eu gosto sempre de estudar primeiro. Aí eu falei, deixa eu deixar no ETF, que a BlackRock cuida disso pra mim, e eu confio nela. E aí eu vou estudando e quem sabe eu depois troco a posição, né? Compro direto. Que acho que o ideal mesmo é comprar na corretora e sacar pra fazer autocustódia mesmo, colocar na hard wallet e esperar, né? Mas é aquele ponto. Eu acho que é melhor eu comprar, desculpa, eu acho que é melhor eu comprar o ETF da BlackRock do que deixar parado na Binance. Entendi. Não é? Sei lá. Mas se fosse, por exemplo, vamos supor, você confia na BlackRock e quem faz a custódia lá dos ETFs é a Coinbase. Daria pra comprar a Coinbase também, que teoricamente é a mesma exposição que você tá tendo de risco. E é o mesmo risco que você vai ter, porque Pode é a ser própria também, Coinbase que faz a... E se você quiser sacar da Coinbase, você consegue sacar. Agora do ETF você vai ter que vender pra depois poder comprar de novo e poder sacar pra carteira. É verdade. Mas conforme eu acredito que você vai estudando mais, você pensa, não, eu tenho que ter minha autocustódia, porque vai que acontece alguma coisa. E aí acho que isso é algo que acontece ao longo do tempo, né? Exato. Eu não sou um especialista em Bitcoin. Eu só comecei a gostar e achar interessante quando o Urich foi lá. Mas, isso passa bem longe da minha expertise, assim, então... Mas você vê hoje mais como uma reserva de valor no futuro, que pode substituir o ouro, ou mais como uma moeda que vai ser usada como moeda transacional, por exemplo? Eu acho que pode chegar a ser uma reserva de valor, mas fato é que hoje o Bitcoin não é uma reserva de valor. Pelo menos não ainda. Tá? Mas eu acredito que ele possa vir a ser, só que é quando mudar essa chave, quando as pessoas começarem a entender o Bitcoin
como algo evolutivo, como algo que chegou para ficar na sociedade. Eu acho que isso tem, minha tese, né? Eu acho que isso tem acontecido ao longo do tempo. Antes ele era muito mais especulativo do que ele é hoje. Só que ainda você tem um grande viés especulativo em cima. Então, só quando esse viés especulativo diminuir bem, e aí, de novo, as pessoas entendendo a tecnologia, entendendo essa teoria evolutiva, entendendo o Bitcoin como a substituição das moedas, como a nova moeda do mundo, vamos dizer assim, aí eu acho que ele passa a ser uma reserva de valor. Hoje não é. Então eu não invisto nele hoje achando que é uma reserva de valor. Eu invisto mais nessa teoria e que pode se tornar, entendeu? Eu já vejo mais como reserva de valor e acredito que ela vai se provar de uma maneira muito mais forte quando passar o valor de mercado do ouro. Porque se o Bitcoin passou o valor de mercado do ouro, hoje o valor de mercado do Bitcoin é de 2 tri, do ouro é 18, 20. O problema é que como tem esse viés especulativo muito alto, o que o ouro não tem, você tem uma volatilidade gigantesca no Bitcoin. E aí, na minha opinião, para ser uma reserva de valor, a volatilidade tem que ser um pouco mais controlada. E aí, eu parto do princípio que essa volatilidade se controlará mais se você diminuir o viés especulativo, que é com o tempo. Então, mas eu vejo que isso já tem acontecido. Isso tem acontecido, tá diminuindo. A verdade é essa, só que eu acho que ainda tem um caminho. Você pega, por exemplo, um título lá do Tesouro, Renda Mais, se eu não me engano, lá que tem o vencimento mais alto, a variação desse título é muito maior do que a do próprio Bitcoin, que num ciclo de alta antigamente tinham quedas de 40%, até 50%. Hoje em dia, o máximo que teve nesse ciclo de alta até agora foi uma queda de 20 e poucos, menos de 30%. Então vejo que isso está diminuindo. Então, está diminuindo, é verdade. Está diminuindo o viés especulativo. Acho que isso é legal. E quanto mais regulação tiver, tem pessoas que são meio contra, né? Na regulamentação no sentido... Pô, agora você pode ter ETFs de Bitcoin. Antes você não poderia ter. Agora você tem muito fluxo gringo de investidor profissional que investe via ETFs e tal entrando. Então acho que isso também vai diminuindo um pouco essa volatilidade, porque você vai colocando players maiores dentro do negócio. Tem os prós e contras, né? Porque para isso acontecer tem que ter mais regulamentação das criptos, que vai um pouco contra o fato de ser a cripto, mas ao mesmo tempo você acaba tirando um pouco do viés especulativo, trazendo um pouco mais de fluxo de capital forte, e aí diminui um pouco essas oscilações. Então é um lado bom e um lado ruim, né? Eu vejo que a regulação é positiva desde que não vão proibir a autocustódia, porque aí você perde... Mas nem tem como os caras, né? Mesmo se eles quiserem proibir, você acha que eles vão conseguir achar depois? O ponto é, se eles proibirem, o pessoal que tem autocustódia não vai tirar de lá, mas... Só vai falar que perdeu. Não vai dar em nada. Mas então, na época da transição do laço do ouro para somente o dólar, pela confiança mesmo, foi proibido o ouro, todo mundo teve que vender, caçaram o pessoal que tinha ouro, né? Então isso pode acontecer, quem sabe. Mas aí, de novo, vai entrar na tese da evolução. E se você proíbe algo, isso aí fica mais caro ou mais barato? Então, se você quando você proíbe o álcool ou a droga, ela fica mais cara ou mais barata, né? E se você proibir, na verdade, pode ser até um indicativo de que realmente esse negócio aqui pode substituir, por isso que os caras estão com medo, entendeu? Os governos estão com medo porque eles vão perder o controle das moedas. Aí pode ser um indicativo, realmente, ó aqui a teoria da evolução da moeda e tal. Então de novo, mais um ponto positivo, na minha opinião, pro Bitcoin. E eu vejo que cada país vai querer cada vez mais ter esse controle da moeda, porque é um poder muito forte você poder inflacionar a moeda e conseguir diluir essa inflação para todo mundo, mas você escolher quem que vai ter, né? Então, sim, é uma carta na manga pros políticos, entendeu? Os políticos sempre gostam de ter carta na manga. Imagina eles perdem essa grande carta na manga que eles têm hoje. Os governos perdem isso, entendeu? E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.